Salve pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao Papo Previdenciário, onde a gente pega os comentários aqui, né? Seleciona alguns comentários e toda semana a gente traz aqui na sexta-feira o papo. Primeira pergunta que eu tenho aqui hoje do dia é o do Rubisney. Ele pergunta o seguinte: doutor, eu tenho polineuropatia, tenho direito ao auxílio doença? Pessoal, eu recebo muita pergunta referente a isso, né? Então a pessoa ela relaciona, ó, tem um determinado tipo de doença. Eu tenho direito a conseguir esse tipo de benefício? No caso aqui, auxílio-doença. Para quem não sabe, o auxílio-doença hoje é chamado de benefício por incapacidade temporária. Legal? E qual que é a condição de eu conseguir esse benefício? O Bisney, na sua situação, a polineuropatia. A primeira pergunta que a gente tem que responder é: você contribui com o INSS? É o primeiro ponto. Porque às vezes as pessoas acham que tem uma incapacidade ou que tem uma doença que já vai ter algum direito previdenciário, tá? E aqui eu estou falando previdenciário, não estou falando nada de assistência, nada de benefício de prestação continuada. Então a primeira pergunta, você contribui? Depois que você contribuiu por uma carência mínima necessária para ser segurado da Previdência? Porque também não adianta nada você contribuir hoje e já pedir o benefício amanhã. Você tem que ter um número mínimo de contribuições, no caso aqui do auxílio-doença, são 12 contribuições consecutivas para você ter direito ao auxílio-doença, né? Se for incapacitado. E aí depois que você contribuiu, tem a condição de segurado, né? Ou seja, tem uma carência mínima de contribuições, aí tem que ser comprovado que esse seu problema, a polineuropatia, gera a incapacidade para o trabalho. Então são alguns requisitos a cumprir, pessoal, tá bom, Rubisney? Então primeiro, a contribuo, sou segurado da Previdência Social e a polineuropatia gera sim a incapacidade do meu trabalho. Aí sim você tem direito. Porque às vezes você tem algum tipo de doença que não gera incapacidade. Então, ter uma doença, pessoal, não quer dizer que você está incapacitado para o trabalho. Então, isso tem que ficar muito mais bem claro. Então, você tem que ser segurado, pagar a contribuição previdenciária e esse seu problema estar vinculado para o seu trabalho. Não é que você está incapacitado de fazer algum outro tipo de coisa, tem que ser para o seu trabalho, perfeito? Está incapaz, segurado, você vai conseguir sim o benefício, independentemente da doença que você tenha. Legal? Outra pergunta que eu tenho aqui, vamos lá, a segunda pergunta é do Victor. Ele pergunta o seguinte, é do Vitor CB. Ele pergunta o seguinte: bom dia, doutor. Bom dia, Vitor. O meu benefício é doença do trabalho, ok? Código 91. Estou afastado há 1 ano e meio, sou motorista de ônibus e o psiquiatra só me deu atestado por tempo indeterminado, ok? De janeiro para cá, eu estou conseguindo renovar automaticamente pelo aplicativo meu INSS. Renova automaticamente por 30 dias. Para renovar tem que ser 15 dias antes da cessação do benefício. É isso aí, então você tem que pedir a prorrogação sempre 15 dias antes da cessação. Só que a data da cessação do meu benefício é o dia 14, que é domingo. Eu posso renovar no próximo dia útil, tendo em vista que no domingo o INSS não funcionará, só de segunda a sábado? Vitor, o pedido de prorrogação ele é sempre feito antes da cessação. Então, se a sua cessação cai no dia 14, que é no domingo, você tem 15 dias antes disso para solicitar a prorrogação. Nunca é feita uma prorrogação, pessoal, depois da cessação, tá bom? Então, muito claro, prorrogação de benefício é feita antes da cessação e não depois, perfeito? Outra pergunta que a gente tem aqui é do José Aparecido. Ele pergunta o seguinte, olha só: o INSS não quer reconhecer os meus períodos especiais. Já recolhi todos os documentos, mesmo assim não quer reconhecer. E agora, o que eu faço? José, primeira coisa, né? A gente tem que entender como que está o preenchimento dos formulários que o senhor está apresentando junto ao INSS. Porque às vezes, pessoal, a pessoa fala, olha, eu tenho um período especial, está aqui comprovado, meu nível de decibéis é 90 decibéis, de 2006 a 2015, por exemplo, e o INSS não quer reconhecer. Muitas vezes o problema não está na medição do ruído, está no preenchimento formal do formulário, o que o INSS invalida. Então, às vezes, a técnica utilizada eles não colocaram correta, não colocaram que é pela NR15 ou pela norma de higiene ocupacional, a NHO01, colocaram, por exemplo, que é dosímetro, dosimetria, às vezes não tem assinatura do representante legal, às vezes não tem as informações do médico do trabalho. Então, para a gente responder isso com certeza, por que o INSS não quer reconhecer, a gente primeiro tem que interpretar como está o preenchimento do seu formulário. Muitas vezes o INSS ele nega por erros de preenchimento do formulário do PPP, tá, que a pessoa apresenta, do que por informações referentes à exposição a agente nocivo. Às vezes o agente nocivo indicado está correto. Se for químico, está acima dos limites de tolerância, né? Tem agente biológico,
só que a formalização do documento está equivocado. E isso é o que gera mais um indeferimento do INSS. Então o PPP tem que estar perfeito, bem preenchido, organizadinho. Se o senhor não tem certeza disso, antes de fazer nova entrada, antes de ir para processo judicial, busque ajuda aí de um profissional da sua confiança, um advogado de direito previdenciário, para ele estar analisando a formalidade do PPP e falar assim, olha, não, essa parte aqui tem que alterar, tem que acertar isso. Ou não, tá tudo correto também, é o INSS que está pegando pelo em ovos aí, que pode acontecer também, aí tem que ser judicial, ou seja, tem que avaliar no contexto geral se o PPP está correto ou se a análise do INSS que está equivocada e aí tomar as medidas, né, corretas, ou regularizar isso na empresa da forma correta ou entrar com o processo judicial, perfeito? Busque ajuda aí. Próxima pergunta que a gente tem aqui, perfeito, é do Carlos Roberto. Ele pergunta o seguinte: olá, Dr. Braghini, muito boa live. Legal. Entrei numa empresa em 1996, área insalubre 40%. Em 2006, passei a ser PCD e fiquei na empresa até 2013, porém recebendo insalubridade. Como seria a conversão? 10 anos vezes 0,94, 1 ou 1,32, pois de 2006 até 2013 seria 1,32, correto? Carlos, a conversão de período especial na aposentadoria da pessoa com deficiência gera muita controvérsia ainda para muitas pessoas. Muitas pessoas acreditam que não tem direito, outras pessoas afirmam que sim. E aí, como funciona essa conversão? Então eu vou te explicar direitinho, a gente já explicou sobre isso. É possível sim você fazer a conversão de período especial da aposentadoria da pessoa com deficiência. O ponto é, o multiplicador ele vai ser um pouquinho diferenciado. Então, no seu caso aqui, se for uma deficiência leve, ao invés de ser 1,4, aumentar 40%, igual você colocou, vai ser sim, no caso do homem aqui, 1,32. Então, você vai ter uma compensação, porque não pode fazer aproveitamento de duas situações em aposentadorias, né? Mas você vai ter uma compensação, mas você vai ter uma redução, vai para 1,32 a contagem de tempo. E na onde que está isso? Está lá no decreto 8.145 de 2013. Então, pessoal, há sim possibilidade de fazer a conversão de período especial em comum na aposentadoria da pessoa com deficiência. Basta você entrar lá no decreto 8.145 de 2013, tem vídeo aqui no canal explicando detalhadamente sobre isso. E sim, esse período especial, se for reconhecido especial e como deficiente, vai ser sim, Carlos, de 1,32, tá bom? Pessoal, vem com a gente, deixa nos comentários aqui, que a sua dúvida pode ser a próxima a ser respondida. Até a próxima semana. Tchau!